volta aqui com mais um episódio do podcast da Zepone Melo. Estamos de volta, eu e a doutora Bianca. Olá! Estávamos de férias, né? As meninas assumiram uns dias aí. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, que já trabalha há muito tempo aqui com a gente. Desde o nosso comecinho, né? Desde quando iniciamos essa jornada, né, da odontologia. Hoje está aqui com a gente o Dr. Rafael Simões, nosso queridíssimo da prótese e da estética aqui na clínica. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem, meninas? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui hoje, pelo convite de vocês, para a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz aqui na clínica, dos nossos propósitos. Seja muito bem-vindo, Doctor. Muito obrigado. Além de um parceiro nosso, é o nosso amigo pessoal, o Rafa, né? E de muita confiança aqui nosso da clínica. Aí ele começou faz com a gente 5 anos, né, Rafa? antes da gente mudar pro prédio ali. Antes de 2020 você já estava com a gente. Ah, é verdade, foi antes de 2020. 2019. A gente ainda não tinha montado a clínica, né, Zepone Melo. E olha, isso para quem é dentista, dono de clínica, dá inveja, viu? Ter dentista que tá há tantos anos. Porque a troca de profissionais às vezes é muito constante, né? Sim. E é uma queixa de muitos pacientes, inclusive. E a gente, graças a Deus, tem quase zero isso, né? Aí, vi de você, 5 anos com a gente. Pois é, 5 anos, começou uma vez no mês, né? Era uma salinha. Uma salinha, uma vez no mês. Aí depois uma vez por semana, 2. Aí a gente catou você pra sempre. Tô preso aqui agora quase a semana mais toda. Ele sai. Ô, Rafa, a gente queria, primeiro, para apresentar você pro pessoal que tá assistindo a gente, que você conte um pouco da sua história, como você começou, quais foram os seus interesses lá no início, né, da profissão da odontologia e onde você chegou, para que a gente possa mostrar toda a sua qualidade, que a gente sabe que tem, mas que muitas vezes o paciente não acaba não conhecendo por entrar na sala, conhecer teu atendimento, mas não tudo que você tem de formação, de qualidade, de excelência. Então, conta aí pra gente como foi sua história na odontologia até hoje. Bacana. Primeiro, gostaria de agradecer, então, a oportunidade de trabalhar com vocês todo este tempo. 5 anos, né? Que é muito tempo, como vocês falaram. E poder mostrar um pouquinho do que eu faço aqui na Zepone Melo através desse podcast de hoje. Bom, prazer para todo mundo. Como elas me apresentaram, eu sou o Rafael. Eu me formei na Unesp de Araçatuba. E eu segui a área da odontologia porque eu gostava muito dessa parte estética, né? E já na minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Universidade de Toronto, onde eu fiquei lá durante 4 meses e pude acompanhar uma outra filosofia, né? Porque é muito importante para a gente não ficar preso só em uma filosofia mesmo da universidade. E aí eu gostei muito, né? Lá eu ficava bem na parte de pesquisas também e gostei dessa parte da educação. E foi quando eu parti para a área de mestrado na área da dentística, que mexe com essa parte de estética, materiais restauradores. Fiz todo o meu mestrado lá e depois foi quando eu me interessei pela USP de Bauru e acabei me mudando em 2014 para Bauru para fazer essa parte do doutorado. E aí tive a oportunidade também de mudar para Chicago para poder fazer uma parte do meu doutorado lá na Universidade de Illinois. E me interessei ainda mais pela educação e pela parte estética. Então, atualmente, eu faço essa parte clínica de estética, facetas, lente de contato, clareamento e restauradora, no geral. E também eu fiz a especialidade na parte de reabilitação oral. Porque eu entendi que hoje, né, com esse apelo mercadológico que os pacientes veem de ter dentes brancos, alinhados, virou uma febre. Todo mundo queria fazer estética anterior. Independente do que precisa, né? Independente do que precisa. Então, fazia só aqueles dentes da frente e depois eles voltavam para refazer o trabalho. Por quê? Né? Que estava tendo muito essa parte, né? Esse retrabalho. E os pacientes estavam ficando muito insatisfeitos. Então, eu decidi partir para essa parte de reabilitação, porque muitas vezes o paciente precisa fazer os dentes de trás para depois fazer o dente da frente. E isso é muito difícil do paciente poder entender. É muito comum. Às vezes a pessoa tá faltando o dente lá atrás e ele tá preocupado com a beleza aqui, né? Não consegue nem mastigar, né? Não consegue mastigar e muitas vezes mastiga só com o dente da frente, que não é função. E então eu acabei me especializando nessa parte para poder devolver para o paciente não só a estética, mas também a função, que é muito importante. E hoje eu atuo aqui nessa área, aqui na Zepone. Legal, porque você englobou, colocou tudo junto, né? Você já tem uma visão geral da boca do paciente. Sim. Porque é muito comum o cirurgião dentista que só vê a estética esquecer da parte da função.
E aqui você tá vendo tudo e aí é o benefício pro paciente. Sim. Não, é muito comum a gente ver hoje, né? Quem vende muito é Instagram. Então a gente entra, né? Aquelas facetas lindas, maravilhosas, mas muitas vezes sem função, né? É só bonito por uma foto ali. E às vezes é uma foto só da boca, né? Só da boca. A pessoa boca. também não tira do rosto, que envolve lábio, cor da pele. Formato do rosto. Isso pode ficar até estranho. Quando você, Sim. eu falo pro paciente, você olhou só a boca ou você olhou tudo? Né? E às vezes quando o paciente se olha, ele se estranha, né? Porque o dente tá bonito, mas o conjunto não está legal. Então essa personalização, né? Essa individualização de tratamento é muito legal. E é o que você faz aqui na Zepone, e é uma coisa que... É por isso que a gente está tanto tempo junto, porque o nosso pensamento é no mesmo caminho, né? A gente olha para o mesmo caminho nesse sentido. É até legal a gente entrar nesse ponto já de mostrar para quem está assistindo, para o paciente, essa importância de individualizar o seu tratamento, de saber a realidade de cada paciente, o que ele precisa realmente. Um tratamento integrado, né? Integrado, que é o que a gente tem na Zepone hoje. A gente considera muito o gosto do paciente, é óbvio, né? Sim. A vontade do paciente. Mas nós, como especialistas, somos obrigados, isso é uma obrigação nossa. Como profissional da saúde, né? Mostrar para vocês, pacientes, a qualidade do que você precisa para ter um resultado completo de função estética. Não somente, você quer branco, 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 eu vou fazer. Você quer só os dentes da frente, eu vou fazer. É mais simples. Às vezes eu vejo que a odontologia, ela, como dentes são separados, né? As pessoas pensam, cada dente é uma coisa. E não é um conjunto, né? É um conjunto. Então, a gente pensar na cirurgia plástica. Eu tenho um nariz grande, eu me incomodo e eu quero ir lá arrumar meu nariz para a parte estética. Só que se aquele cirurgião não se preocupar também em deixar você respirando, em deixar... Depois você vai estar com um nariz bonito que não serve para nada, E né? tanto Sim, é que os cirurgiões, maioria das vezes, quando o paciente tem um problema ortognático, ou ele indica para uma ortognática para fazer o nariz, porque se ele fizer só o nariz, ele não vai ter resultado estético. Exato. Sim. Ou ele faz os preenchimentos, aquelas cirurgias... É importante mostrar essa integração. A saúde, ela tá num todo relacionada, né, Rafa? É, correto. Muitas vezes o paciente, às vezes, até fica descontente, né? Porque ele chega aqui, eu quero fazer só esses dentinhos da frente. E a gente fala, olha, não dá, né? Então, eu acho que aqui na clínica a gente trabalha com muita transparência e não querendo dar um trabalho, assim, imediato para o paciente, né? Uma coisa temporária, momentânea, exato. E sim uma coisa duradoura. Então, às vezes a gente fala, olha, não, vamos colocar um implante, uma coroa ali no dente de trás, porque a gente precisa devolver sua função, sua saúde, e por último vai ser a estética. E isso muitas vezes acaba frustrando o paciente, ele não entende. Mas, muitas vezes, ele acaba procurando outra clínica para fazer e depois volta aqui insatisfeito. Então, e aí isso acontece... um trabalho muito maior, né? Dá um trabalho muito maior. Isso é muito comum de acontecer, muito comum. Eu tenho até um caso de uma paciente que ela chegou lá no meu consultório e ela queria fazer faceta. E ela falou assim, mas o outro dentista falou que não precisa desgastar meu dente. Isso, nossa. Comente sobre isso, né? Porque a gente escuta isso. E aí eu falei assim, olha, eu não sei como fazer sem desgaste. Eu não aprendi isso. Eu não aprendi. Por quê? A faceta, entrando agora um pouquinho no assunto, tem indicações e indicações, né? E aí o dente dela era muito pra frente. E eu não podia acrescentar, ela queria fazer faceta em resina, uma resina em cima já do dente dela, porque ela ia ficar com o dente muito volumoso, né? A resina é a massinha, viu, gente? É a massinha branca que a gente põe ali no dente do paciente. Isso. E aí ela foi procurar o outro profissional. O outro profissional, o que fez? Desgastou o dente dela e ela não gostou do resultado e voltou chorando pra mim. E aí é todo um trabalho de ter que tirar toda a resina porque ela não gostou e refazer o trabalho, né, que o outro dentista fez. Então, é isso que a gente devolve aqui, né? A gente trabalha com muita transparência e com uma previsibilidade, né, do que vai durar para o paciente e não entregar apenas aquele resultado estético que o paciente vai ficar feliz ali 1, 2, 3 semanas. E depois vai começar a quebrar, filtrar, inclusive até gengiva, falando né? desse ponto que você falou, né, que ela queria fazer sem o desgaste. Hoje é muito comum o pessoal que está assistindo pode ter certeza que de 10 pessoas, 9,5 9 viram sobre alguém que fez uma faceta de resina e não precisou desgastar. Resina ou porcelana, né? Resina ou porcelana. E virou uma moda, né? Então, assim, será que a moda serve para todo mundo, né? Como que é isso? A gente vê muito na clínica, né? Você vê direto isso, esses pedidos.
Então, entra mais nesse detalhe, assim, Rafa, de falar os prejuízos que pode acontecer, igual você estava falando, de quebrar tudo, o porquê realmente, você precisa realmente fazer essas facetas, né? Isso de, o dente era pra frente, ainda não queria desgastar e queria colocar mais a massa. Então, imagina a posição de lábio que ia ficar, né? As pessoas não pensam, porque não são especialistas, mas a gente sabe. Às vezes você precisa de uma ortodontia prévia. Exatamente. Um aparelho, movimentar. Então, exatamente, é como eu falei, né? Esse apelo mercadológico por dentes branco e alinhado tem feito os pacientes entrar na loucura e basicamente quase todos os pacientes vão ter indicação aí de fazer uma lente, uma faceta, seja de resina ou de cerâmica. Então, só para esclarecer, as facetas, elas nada mais são do que um revestimento do dente, né? Pela parte da frente para deixar eles mais alinhados, melhorando cor, textura dos dentes dos pacientes. E muitas vezes a gente não consegue clarear o dente com clareamento dental. Então, às vezes a gente tem algumas limitações e a gente precisa embutir uma faceta. Então, as facetas, seja ela de resina ou cerâmica, elas têm indicações certas, né? Então, eu quero alterar a cor de um dente do paciente, eu quero fechar um espaço que está... Eu quero melhorar o posicionamento, eu posso indicar as minhas facetas, lentes de contato, tá ok? Muitas vezes o paciente chega e aí ele quer simplesmente deixar os dentes alinhados. O que muitas vezes a gente pode acabar como um tratamento muito mais conservador, indicando a ortodontia, né? Você não precisa mexer em formato, né? Isso, eu não preciso ficar desgastando o dente do paciente, porque penso eu, uma vez desgastado o dente do paciente, sempre desgastado. Não volta mais. Não volta mais. E se o paciente quer trocar, vai envolver um desgaste De também, novo, né? Para fazer essa remoção da resina, um desgaste de novo. E às vezes o paciente vai pelo tempo, né? Porque o aparelho ele demanda um pouco mais de tempo, de paciência. E o pessoal tá muito imediatista hoje, né? Então eles querem essa rapidez, mas aí esquece do prejuízo que pode ter lá na frente, né? De desgastar o dente que não precisava. Que não precisava, né? Então, assim, hoje eu não desgasto o dente do paciente à toa, né? Então, o paciente tem indicação para fazer, a gente vai fazer. Quais seriam essas indicações? Essa que eu falei, alteração de cor, forma, posição, né? Já chegou paciente para mim de quase 40 anos e falou, Rafael, eu não vou fazer ortodontia. Eu já decidi, já faz 10 anos que eu estou postergando isso e agora, para mim, é o ponto final, eu não quero. Então, ok, né? O paciente está esclarecido, né, das consequências de desgaste, porque o caso dele envolvia desgaste. Mas tem casos que chega na clínica que a gente não precisa de desgaste, porque o paciente quer melhorar, né, o posicionamento, dando um volume no dente. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Uma alteração de bordinha, cor. né? Isso. Só melhorar o formato. Então, aí, é só acréscimos. Daí tudo bem, né? Porque não envolve desgaste da estrutura, o que a gente acaba indicando com muita tranquilidade. E aí, às vezes a gente nem fala em faceta, né? De resina. A gente fala em uma reanatomização, né? Trazer de volta o formato do dente com pouco material. Poucos acréscimos. Então, às vezes, chega o paciente, é legal que entrou nesse assunto, que ele quer só alterar o formato do dente. O que a gente faz? A gente não precisa cobrir todo o dente. A gente vai lá e só vai melhorando o contorno dele, né? O paciente fica muito mais satisfeito, fica muito mais natural o resultado. Simples, né? Sim. E é bem tranquilo, o procedimento totalmente indolor. O que diferencia um pouco da porcelana. Isso que a gente falou acaba sendo resina. Da porcelana, da cerâmica, basicamente sempre envolve um desgaste do dente. Por mínimo que seja... Até as lentes de contato. Até as lentes de contato. É importante falar, porque tem muita gente que chega no consultório e fala assim, doutora, eu quero aquela lente de contato que é fininha, que não precisa desgastar. E eles acham que não precisa, mas é desgastado. Envolve um desgaste. Por quê? A cerâmica, ela é dura, rígida, né? Pra gente poder encaixar no dente, ela precisa ter um eixo de inserção, ou seja, um encaixe passivo. Porque o dente também é rígido, né? É rígido. Tem como moldar ali. E aí, para ele poder encaixar certinho, né? Eu preciso tirar todos os ângulos de retenção. Que muitas vezes, com uma asperização, um polimento, eu tiro esses ângulos. Mas é um desgaste. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Então, eu não posso falar para o meu paciente que é 0% de desgaste. Né? Vai ter um desgaste. E o paciente precisa estar ciente disso. Então, antes de mexer na boca do paciente, eu preciso da autorização dele. Então, envolve desgaste. Né? Então, eu falo para o paciente, sempre que eu vou pôr cerâmica, tem um desgaste. Por mínimo que seja, né? Tem um desgaste.
É importante ser verdadeiro com o paciente. Aqui na clínica, você já trabalha há muito tempo, a gente prefere ser verdadeiro e achar que a pessoa vai... então isso eu não quero. É melhor que ela saiba o que realmente está acontecendo com ela. Do que a gente ficar nessa, não tem, é mínimo, mas nem vamos falar que tem. Não existe essa possibilidade aqui na clínica. A gente, inclusive, já até, vamos dizer assim, não é que perdeu, né? Muitos pacientes deixaram de fazer o tratamento com a gente por causa disso. Por ser... Eu lembro muito bem de um caso... Muitos não, né? Paciente... Poucos. Não, assim, eu lembro muito bem de um caso de um paciente novo. Moço, assim, tipo, de 20 a 25 anos no máximo ele tinha. E ele queria... ele tinha mais um cantinho do dente, assim, quebradinho, sabe? Aí eu falei pra ele queria usar aparelho. Não era muito alterado, mas era meio desalinhado. Ele tava descontente com a cor, posição. E, no seu caso, é usar o aparelho, clarear e fazer pôr esse pedacinho que tá faltando. E ele não ficou muito interessado. E depois de um tempo, eu acabei vendo ele por aí e eu percebi que ele tinha feito faceta em todos os dentes. A faceta de resina sobre dente. E, gente, parece que assim, mudou. Ele ficou com a cara de uma pessoa mais velha. Porque não é natural, não é natural dele. Não fica natural. Né? Não condiz com ele. E eu fiquei assim, nossa, que pena, né, que aconteceu isso. Porque ele pediu isso pra mim. Ele falou, não, eu quero fazer facetas. E eu falei assim, não, o seu caso não precisa. A gente não vai fazer isso. E ele acabou procurando outro local, a questão dele. Mas é isso que é importante pro pessoal ver. Tá virando todo mundo a mesma cara. É igual na harmonização, né? Na harmonização também, tá virando todo Não é que mundo. não precisa existir, né? É muito bom a harmonização, a estética dentária, tudo isso traz benefícios, as pessoas conseguem atirar alguma vergonha que tem do rosto, mas eu acho que a gente tem que estar com um profissional, assim como você, que tem essa noção do que está fazendo, do que é natural, de que você não está prejudicando aquele paciente ali, entendeu? É importante o paciente depositar essa confiança nesse profissional. É legal. Porque tá virando realmente uma coisa que tá todo mundo com a mesma cara. Carimbo, todo mundo com né? aquele bocão, é todo mundo com aqueles dentes assim, branco, quadradão. Mas isso tem sido uma tendência em todas as áreas. Todas as áreas, entendeu? É muito legal que você entrou nesse assunto, porque a gente acaba aqui, como eu falei, né, personalizando, né, individualizando o tratamento. Então a gente faz um escaneamento antes, né? A gente faz um planejamento digital, né, que facilita muito. Sim, esse planejamento é apresentado para o paciente na mão. O paciente vê como a boca dele vai ficar, né? pega. Porque isso é importante. Isso, e depois ele sente na boca, porque a gente transfere esse planejamento para a boca dele. Só depois de aprovado é que a gente faz algum tipo de procedimento, né? Então a gente trabalha com previsão, né? E individualiza. Então, os pacientes às vezes entram na sala comigo e até dá risada, porque eu coloco, né, neles, seja a prótese ou seja as facetas, né, a prova das facetas, e eu falo, olha, posso dar minha opinião? Aí eles falam, pode. Eu falei, não gostei. E aí eles dão risada, né? Eles falam assim, como é bom ter sinceridade. Porque imagina, um especialista te falando a verdade. Porque né? pro paciente mudou. E ele fala, tá bom, tá bonito, gostei, né? Ótimo, né? Mas não tá combinando com a característica dele. Isso daí é igual provar roupa, que a vendedora fala que tá tudo bom, Tá só tudo pra você bom. comprar. Você Porra, chega em casa... Odeio também. Nossa. Chega em casa, tá tudo feio, Você né? coloca no outro dia, você fala assim, gente, aquela pessoa me convenceu de uma coisa que não é verdade. Porque aqui não é roupa, né? É dente, é um negócio muito mais complicado. E até nas consultas eu sempre peço, quando eu já sei que a próxima consulta, né, vai ser uma prova, eu peço para vir algum acompanhante. Por quê? Já aconteceu de vezes do paciente não trazer e o paciente aprovar, né? A gente depois instala o definitivo, vai embora, ele fala, meu marido, minha esposa, meu amigo não gostou. E aí pro paciente... Aí acabou o tratamento. E pra gente também, porque aí não tem mais jeito de voltar atrás. Sim. Né? Então, a gente trabalha assim, né? O paciente prova, traz alguém, é bem legal, né? É um tratamento que não dá pra fazer correndo. Não dá pra fazer correndo. Às vezes o paciente tem uma ansiedade de já estar com os dentes novos. E às vezes, nossa, tem umas 2, 3, 4 provas daquele dente. Porque é isso, é a preocupação que a gente tá de ficar bem feito o negócio. Sim. É uma coisa... de ficar agradável, né? É uma coisa... Não vou falar definitiva, né? Porque nada é definitivo. Mas uma coisa mais duradoura, que vai ficar ali na boca do paciente, que vai fazer parte da vida dele. E queira ou não queira, altera,
né? A estética dele, o sorriso dele. E isso mexe muito com a autoestima. A gente tem visto também essa questão, né, deles... a gente falou de padronização de todo mundo tá igual, né? E um comparando com o outro também, né? Mas o meu amigo fez aqui com vocês, mas o dele ficou mais branco. Mas aí, e o tom de pele, né? E o tom de pele, Cada um exatamente. Tem o tom de pele. O tom de pele, por exemplo, eu vejo muito pelo eu e meu marido. Ele é um pouquinho mais moreninho que eu. Eu sou branquela, mas ele é um pouquinho mais moreninho. O dente dele parece ser mais branco que o meu. Né? E às vezes o dente é mais branco. Às vezes é. Então é mais fácil de você mexer numa estética, às vezes chegar num branquinho, porque o dente dele permite isso. Eu falo até porque eu e a Bianca somos gêmeas. E se você olhar nossa arcada dentária, ela é totalmente diferente uma da outra. Né? E para o paciente, para ele, o bonito é branco. Né? Eles chegam falando, eu quero branco. Ah, mas você não tem mais branco que isso? Né? E não é assim, né? Pelo menos a minha opinião, né? Bem pessoal e também como profissional, eu não acho legal o dente branco, porque naturalmente o dente não é branco. Não é branco. Né? Ele tem uma variação de cor dentro dele. Que é o que torna a beleza natural do dente, né? Então a gente pode fazer um dente claro, bonito. Não precisa ser um dente branco. Opaco. Branco opaco, né? Que a gente chama de branco privada mesmo, né? É verdade. Eles falam as privadas, eles já mas chegam estão falando a cor, né? Eles chegam falando a cor. Eles sabem a cor. White, E é tipo branco. assim, até engraçado, porque assim, o dente branco mesmo, é só dentinho de leite de criança. Só dentinho de leite. Você pode ver quando eles estão trocando, o dente permanente já vem vindo mais amareladinho, né? E ele vai ter a maturação do esmalte, né? Que é algo normal também. Quando vem criança, tem uma maturação do esmalte. E aí eu pergunto pro paciente, você quer dente branco ou você quer algo mais natural? Você quer que alguém perceba que você fez e seu dente é artificial? Ah, não quero. A maioria né? não quer. A maioria não quer, né? Então, o legal é o paciente chegar em algum ambiente e falar assim, nossa, como seu sorriso está bonito, o que você fez? Você tá diferente, né? mas não sabe o que fez. Não sabe o que fez. Isso é o legal, né? E é isso que traz a nossa satisfação. O paciente estar satisfeito, né? Depois de tudo isso, né? Você sabe que meu maior medo é quando faz aquelas fotos pra mostrar o paciente antes e o depois fica pior, né? Eu já vi muitos casos na internet que eu falo, gente, mas por que fez? Piorou, é verdade. Porque o natural sempre é mais bonito. Sim. Quanto mais natural você vê, isso até em questão de maquiagem, de harmonização. E hoje surgiu agora, 2024, 2025, uma tendência da estética brasileira, principalmente, que é o país que mais busca estética, né? Você sabe que o brasileiro é o cara que mais quer estar esteticamente ok. Mas a tendência hoje, principalmente entre as mulheres, é o mais natural. Já tá começando na parte de cirurgia plástica, que são seios, né? Artistas também. Hoje a tendência é não ter mais tirar o silicone. O silicone não. É ter os seios naturais. Então, é o que eu falo, né? O silicone que tá natural, você vê que é muito mais bonito. Então, a tendência vai ser chegar nisso. Porque só tem uns booms, né, de estética exagerada. Depois volta ao normal. A gente não é que não vai existir. Há tempo, não é que não vai existir. Precisa existir. É muito bom, né? Como eu falei, ajuda. Mas no equilíbrio, né? No equilíbrio. Um conhecimento do que você tá fazendo. E isso vai vir por odontologia. A gente já tá nisso há muito tempo porque isso é o clássico. Isso é o que perdura, a gente fala. Fazer a estética natural é o que perdura. E vai acontecer, você vai ver, vai começar a chegar ao contrário agora. Eu quero mais natural. O pessoal que fez as facetas de resina aí, esses brancão, vão estar tirando. Pode ter certeza. Hoje já chega alguns pacientes querendo substituir aquela resina branca, né, opacona, por uma resina mais natural. Então, os pacientes estão voltando hoje. Né? Aqueles que fizeram dentes mais claros, eles procurar por resinas ou por uma cerâmica mais clara. Ou mais natural. Mais natural. Ô, Rafa, explica um pouquinho sobre... Por exemplo, você atua hoje na nossa clínica, que é uma clínica particular, né? Então, você tem aí um know-how de atendimento particular de alta qualidade, assim, os pacientes são exigentes, né? Tanto em prótese quanto estética. Mas você atua também no seu curso lá, né? Que você dá aula. O que você consegue trazer para e para outro? O Dr. Rafael é professor. Ele é professor, gente, renomado lá em Bauru e região, né? O pessoal busca ele até os Internacional. Internacional. É verdade, né? Você fez curso internacional aquela vez, que você gravou um curso... Atualmente eu dou aula, né? E eu inaugurei um instituto de cursos na cidade de Bauru, que chama Instituto Amplisa. Então lá a gente oferece uns cursos de alto padrão, né?
Então, são cursos mais personalizados, onde a gente tem parte de periodontia, né? Daquele sorriso gengival, plástica gengival. Tem a parte de cirurgia, de implante, de estética, tanto da parte de cerâmica quanto parte de resina. Harmonização, estética corporal, tá? Mas são cursos mais personalizados, então com turmas pequenas, para justamente a gente conseguir dar uma atenção e atender ao público de forma adequada. O que a gente vê muito em cursos, né? Principalmente ali em Bauru e região. Que é o Iraque da odontologia. Tem dentista saindo pela... Os profissionais acabam colocando muitos alunos dentro de uma sala. Né? Eu sou convidado para vários cursos lá. E aí os alunos chegam, às vezes, por ter uma intimidade ou uma confiança. Ai, professor, tem muita gente na sala, né? E aí, pensando nisso, eu abri meu próprio instituto para poder... Inclusive, maravilhoso. A gente foi conhecer lá na Sigam lá a gente no Instagram, @Instituto Ampliza. Acho que é aquela arquitetura lá que... Nossa, eu nunca vi um curso lá em Bauru. Muito chique. Ficou bem chique. legal. A gente está bem feliz com o resultado. Então, foi esse o objetivo, né? E aí eu dou cursos também, né? Às vezes sou chamado também para dar fora. Já fui para a República, para o Equador. Agora, na próxima semana, eu estou indo para Honduras, onde eu vou ficar chique, 2 semanas. Vou para 2 cidades. Chique, internacional. É internacional. E você tem ele aqui em Ibitinga, gente. This is Rafael. E Bauru também, tá? Bauru. Para os profissionais. Pode ir lá fazer curso com a gente. Nossos dentistas fazem bastante lá com você. É verdade, né? O pessoal daqui da clínica faz o curso com você. Vai para lá fazer. Então, é bem legal. E aí, o que eu posso trazer para cá, né, para os meus atendimentos clínicos, são que, como eu tô nessa área da educação, eu acabo sempre me atualizando. Isso é muito importante. Eu falei isso, que tá nessas áreas. Porque uma coisa que eu fazia há 5 anos atrás, aqui na clínica mesmo, hoje eu já não faço mais. Porque as coisas mudaram. E elas mudam constantemente. Então, um material que eu já vejo que já não é tão bom que era na época, hoje já não é mais. Então, a gente sempre vai inovando e vocês me dão a liberdade de deixar eu escolher o material que eu trabalho, né? Então, às vezes eu peço, eu não quero mais esse material, eu quero agora esse. E aí, né? Mas é muito caro. Mas compra. Mas compra. A primeira frase é da Tamara, mas é muito caro. Aí vem o Rafael, mas a gente compra. Entende. Aí eu finalizo, compra porque é importante. É importante. Porque um bom dentista com material ruim... Não dá. E a gente sabe, né? A gente sempre trabalha com uma base científica que ele vai falhar. Aquele material que é pior, né? Mas que você faça a técnica adequada, né? A técnica Rafa, adequada. E às vezes eu escuto, né? Tem alguns casos que chegam até nós aqui, de pacientes mesmo. Nossa, mas soltou um parafusinho aí da prótese. Absurdo. É algo que pode acontecer e a gente tá sempre recuperando. E aí eu escuto assim, será que a qualidade não é boa? Vocês não têm ideia. Sim. Vocês não têm ideia do que é qualidade ruim. Não tem nem... Acho que não chega nem não ter aos qualidade. A gente usa, acho que hoje aqui na clínica, isso eu falo com propriedade, porque eu estou num grupo de gestão enorme lá de São Paulo, Brasil todo, né? Tem clínicas. Quantas clínicas tem? Mais de 5 mil tinha umas 400 clínicas. Não, 400 gestores ali, né? Fora o resto, né? Só no evento. E eu vejo como a nossa clínica tá diferente. Graças a Deus eu vejo, nossa, tem muita gente boa lá que eu tento me comparar e tento chegar, me espelhar. Eu falo, não, eu quero ficar igual eles. E a gente tá melhorando cada vez mais. Mas tem muita coisa ruim da odontologia. E o paciente não sabe. Sim. Então, quando o paciente nunca vai saber. Eu fico até um pouco frustrada quando eu escuto um paciente falar isso. Mas é direito dele, até porque ele não entende. Mas o que eu posso garantir aqui na clínica, é isso que você tá falando, que a escolha do material é minuciosa aqui. Uhum. A gente não aceita menos. Eu falo que a resina que eu uso na ortodontia já não é a resina comum. E o aparelho que a gente usa já não é qualquer aparelho. Então, as pessoas... agora, com o podcast, com esses vídeos que a gente faz, a gente precisa, assim, quem é bom, precisa falar que é bom. E falar o que faz. Porque, senão, a odontologia vai se inundando desse marketing de qualquer um. Sabe? Porque todo mundo faz marketing. Todo mundo faz. Qualquer pessoa lá grava um vídeo, tô aqui e tal, papapá. Só que aí, o que ele oferece pra você? Então, é isso que a gente tá falando, né? Será que onde você tá indo tem um profissional como você, por exemplo? Que é um preocupado com o material que a clínica tá comprando? Né? Exatamente. Que tá preocupado com tudo isso, que tem esse conhecimento, né?
Não é todo lugar. Na Zepone, todos os dentistas que trabalham aqui, eles vivem em formação, em atualização. Não é que a gente não tem erros, né? A gente tem retrabalhos, pouquíssimo, Sim. mas a gente tem. E a gente refaz porque a gente viu que não ficou bom. Porque a gente é tudo muito manual. Apesar da gente estar no mundo digital, a gente ainda preza pelo artesanal da odontologia. Sim. Porque torna o caso mais... que vocês estavam falando, individualizado. 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 Mas a gente sabe que muitas vezes não foi o material. Porque a gente tem certeza do que a gente coloca na boca do paciente, né? A odontologia é uma biologia, né? Então, Sim. a boca é algo dinâmico e complexo demais, que acho que não dá nem para explicar num podcast como que funciona ali, questão de temperatura, mecânica e por aí vai. Mas é importante. Então, comenta um pouco sobre material. O que isso muda para você como uma visão de um profissional aqui de dentro? Não, muito bem colocado, doutora, porque assim, igual você deu o exemplo da prótese, às vezes soltou um parafusinho, né? E a gente está usando um material de boa qualidade, isso para qualquer área, né? Às vezes, até mesmo as facetas, vamos supor a faceta em resina, eu estou usando um material de boa qualidade, mas também o paciente precisa ter uma ciência de que eu não posso assumir isso sozinho, ele tem que ter um cuidado. Parcela dele existe, né? Então, por exemplo, da prótese, eu preciso que ele venha na clínica constantemente, fazer uma manutenção. É igual um carro. A gente não vai a cada 10, 12 mil quilômetros fazer, porque o parafusinho soltou lá, ou preciso colocar óleo. E o engraçado é que o carro acontece isso e eu não escuto ninguém falar na concessionária. Sim. Ai, que porcaria de material que você tá usando. Agora imagina a boca, que a gente está constantemente mastigando, a carga é muito muitas outras alta. variáveis. Variáveis que acontecem. Então o paciente também precisa assumir uma responsabilidade de assumir isso. As facetas de resina, né? A gente tem pacientes que chega aqui com a faceta quebrada. Isso pode acontecer. Ah, o material é ruim. Não. Então, tem pacientes bem sinceros, né? Porque a gente conversa bastante, a gente deixa tudo muito claro, é muito transparente. E o paciente vem. Eu tive uma paciente, inclusive aqui, que veio 2 vezes com a faceta quebrada. A primeira, ela foi abrir um sachê de ketchup. E a segunda, ela foi comer um frango frito e mordeu o osso. Gente, nem dente. Não, nem dente aguenta. Que é forte como um diamante, porque a gente usa ponta diamantada pra desgastar. Não pode abrir sachê de ketchup. Não pode, né? Então quebra. Então eu falo para o paciente fala, o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer com meu dente, com as facetas? Eu falo, a mesma coisa que você faria com o seu dente. Perfeito. Você pode abrir um ketchup? Não. Você pode palitar? Não. Você pode roer unha? Não. Se o dente quebra, a faceta também vai quebrar. Com certeza. Então, por mais que a gente utilize bons materiais, o paciente também precisa ter este cuidado e saber que ele está... Cuidado dentro de casa, cuidado fora de casa, manutenção no Isso é tão comum consultório. em qualquer área. Vamos lá, para a área de dermatologia, vamos pro Botox. Sim. Esquece a odontologia, vamos pensar que... Cara, você faz um Botox, sabe o que eu escuto da médica? Você tem que usar óculos de sol. Se você fizer mais de 3 vezes na semana de exercício, ele vai durar menos. Pronto. Você tem que usar óculos de sol, porque se você ficar forçando, a sua musculatura vai acabar eliminando aquele... Não entendo nada, tô falando que eu escuto de orientação. Segue as orientações, senão ele vai durar menos. Aí não adianta, passou o tempo, durou tão pouco, né? Acho que é porcaria. Não. São orientações que você não seguiu, né? Então, a gente utiliza, né, ótimos materiais. Então, constantemente eu acabo sendo convidado para lançamentos de materiais que acabam acontecendo em São Paulo. Então, recentemente eu fui convidado para o CIOSP, para um lançamento de uma nova resina, de uma marca da FGM, da 3M, a antiga 3M, que agora é Solventum também, que lançou, né, agora no seu congresso, resinas novas. Então, constantemente a gente está se atualizando e trazendo isso para o nosso dia a dia clínico, né? Por que a gente trabalha com bons materiais? Para minimizar esses problemas aí, né? Que eu não vou chamar de erro, né? Porque pode acontecer. Essas complicações. Isso, né? mas o paciente precisa estar em sintonia com a gente, né? Se o paciente vem aqui, faz um tratamento e some, eu não consigo garantir um tratamento de qualidade para ele, um tratamento que eu falo duradouro, né? Então, isso é importante o paciente poder entender. Até mesmo os pacientes, né? Hoje em dia, 90% da população tem bruxismo. Sim. Bruxismo diurno e noturno. Acho que 98%. Não conheço uma pessoa. E a pessoa não usar a placa de bruxismo, isso, sem ela ter nenhuma faceta, nenhuma prótese na boca, já prejudica o dente natural. Falo por mim, porque eu quebrei meus dentes por causa do bruxismo. Eu tenho desgaste, meu dente não tem nenhuma resina. Em nenhum lugar. Aí a pessoa que coloca faceta de porcelana, faceta de resina, uma prótese, uma coroa,
ela aí que ela tem que se preocupar ainda mais, né? Em usar essa placa de bruxismo para proteger esses dentes. Eu acho que a odontologia é um pouco mal vista pelas pessoas e às vezes eu culpo a gente mesmo de faltar informação. Acho que a gente, na hora que tá no consultório, na avaliação, você não quer falar as verdades. E a gente tem que falar, a gente tem que informar o nosso paciente. Se você perde um dedo hoje, você vai ficar desesperado, você é dentista. Você vai querer colocar uma prótese desse dedo, o que quer que seja. Você não vai conseguir mais ter um movimento minucioso, né? Que fala detalhado. Você não vai ter aquele movimento fino. Não vai ter. Só que você vai ficar puta de feliz, porque você vai conseguir pegar uma xícara. Você vai conseguir abrir a porta. Porque você tá com o dedo, uma prótese no seu dedo e você voltou a ter dedo de novo. O dente, ninguém entende como isso. A pessoa perde todos os dentes por 30 anos. Ela volta aqui, a gente reabilita todos os dentes. Ela consegue mastigar, sorrir, falar muito melhor, sentir gosto do alimento. E ela, muitas vezes, às vezes... Mas não ficou igual eram meus dentes, né? Nunca mais. Não tem como. Sim. Né? Ele vai ficar o mais perfeito possível. Mais próximo possível. Na realidade que a gente tem, né? E isso, às vezes, a gente permite que o paciente queira... como se fosse um dedo de novo. Não tem como. Só que a pessoa que colocou um dedo mecânico, ela tem todos os cuidados diferentes de ter um dedo comum, né? Assim como o paciente que usa CPAP. Não respira à noite, tem apneia. Tá morrendo. Toda noite ele morre um pouquinho. O médico vira e fala assim, vamos pôr o CPAP. Ah, com certeza. Ele usa um cano aqui, de boa. Você bota uma placa de bruxismo, a pessoa fala, não vou conseguir. Não vou conseguir. Ah, vou engasgar. Exatamente. Então, a situação da boca é muito complexa. A gente tem que ter um psicológico, envolver o paciente de um jeito e conversar com ele de uma maneira que, para nós profissionais, a verdade é que a odontologia hoje, o custo dela nem é tão alto, igual o pessoal fala, porque é tão complexo o tratamento. E o benefício que traz É muito grande. E as pessoas não entendem, E é às vezes. cultural isso, né? O Cultural. paciente, igual você falou, perdeu o dedo, para ele é muito importante perder o dedo, né? Mas perder perder o dente eles não não. estão ligando, né? Então tem paciente realmente que chega, né, sem nenhum dente na boca e para ele tá tudo bem. E faz 30 anos. E faz 30 anos. Ou, né, era cultural antes, sentia dor em um dente, arrancava 3 Pra compensar. para ali, né? evitar a dor, né, nos outros. E o que eu percebo muito hoje? É exatamente isso que a Bianca falou. Então, os pacientes vêm, a gente reabilita, coloca uma prótese protocolo, né? Prótese protocolo é aquela prótese fixada nos implantes, que traz um conforto, uma qualidade de vida muito maior. E o paciente fala, mas não era igual aos meus dentes quando eu tinha 15 anos. E não cuidou. E não vai ser, não vai ser. Realmente não vai ser. Então, o paciente vai ter que ter uma melhor higienização, né? Porque, queira ou não queira, é algo a mais ali na boca dele. O paciente reclamar, mas eu não consigo passar fio dental entre os dentes, né? Porque é uma prótese protocolo e não vai conseguir passar. Uma barra para dar sustentação ali para dar sustentação. Né? Então, o paciente tem essas limitações também, né? E... eu acho que vai mais também da gente, como profissional da saúde, educar. O problema são os deseducadores, né? Vai ser isso, né? Tem os dentistas que deseducam, que falam tudo o contrário. E ainda falam, não, ele tá errado, isso aí tá errado. Tem que passar o fio dental. A promessa da odontologia, eu acho que ela foi muito grande, né? E aí os pacientes, eles acabaram se decepcionando, às vezes com esse pessoal que faz umas promessas que a gente não consegue, né? Absurdas. Sem conhecimento nenhum. E hoje o paciente chega receoso com os tratamentos, né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação, às vezes a gente não quer falar tudo, às vezes para não assustar, às vezes por essa cultura, né? Sim. E às vezes eu falo pro paciente, você tem que fazer isso. E o paciente fala, mas tá me empurrando o tratamento. Sim. Mas eu prefiro, porque eu falo pra ele, eu sei do que você precisa. Porque a gente é bom, a gente sabe. É uma obrigação nossa. Mas o paciente, ele já passou por várias clínicas, né? E que fizeram realmente isso, né? E aí ele fica um pouco receoso por aderir a esse tratamento, né? E não é, né? Como nós falamos no começo, para eu fazer uma estética, muitas vezes eu preciso mexer no dente de trás. E ele fala, não, por que você vai mexer no dente de trás se eu quero mexer no dente da frente? Nossa, e quantos pacientes? Eu fiz só esses 2 na outra clínica, mas tá tudo quebrando, não tá dando certo. Não vai dar certo nunca. Posso fazer do melhor resina, com o melhor profissional, nunca vai dar certo. Porque a gente sabe o porquê, né? Não tá dando sustentação ali no fundo, tá sobrando só aqui na frente a força. Sim. E aí, muitas outras coisas podem acontecer, né, em relação a isso. E aí a odontologia vai ficando nesse nível muito baixo. Então, aqui na Zepone, a gente reforçando isso, a gente não preza por isso. Nunca prezamos e a gente nem se nivela por baixo. A gente nivela no nível alto de odontologia mesmo. E fornecer para o paciente, acho que
o melhor que ele pode da odontologia. Hoje a gente está conseguindo oferecer aqui, você está aí internacional, você pode confirmar pra gente a qualidade que a gente tem aqui hoje, né? Não, e olha que importante, Bitinga é cidade pequena, né? Então, normalmente as pessoas tinham o costume de eu vou pra fora, vou pra Ribeirão. Bauru, pra Pessoal daqui Ribeirão, adora Ribeirão. procurar um profissional pra tal coisa. O que a gente trouxe pra Ibitinga formando a Zeponi Melo foi exatamente isso. Trazer um profissional de Bauru, de fora, bem informado, atualizado, pra dentro da cidade, para essas pessoas não buscarem em outros lugares, porque aqui tem. Então, na Zeponi hoje a gente pode falar que hoje a gente tem os melhores profissionais para atender o paciente aqui. Você não precisa ir para Ribeirão Preto. Só vim aqui na Tem uma equipe sólida, né? Que eu acho que isso sustenta muito. E eu consegue oferecer um tratamento de qualidade, né? E muitas vezes eu já vi paciente deixar de fechar um tratamento porque, né, vocês colocaram no plano de tratamento deles que precisava fazer uma placa de bruxismo, uma coisa simples. Assim. E o paciente falou, não, eu não quero a placa de bruxismo. E... né, a gente até se recusou de fazer tratamento no paciente porque a gente sabia que não ia funcionar. Não ia dar certo. Então a gente evita o problema, né? Fala assim, não, eu não posso colocar algo na sua boca sendo que vai dar problema. Então eu acho que isso que sustenta muito a clínica hoje, essa transparência e prezar por um tratamento de qualidade. E a gente tem um equilíbrio, né? Do que o paciente realmente não quer aquilo agora, a gente pode começar o que é possível para ele naquele momento. Isso eu falo que a gente tem super flexibilidade. Uhum. E aos poucos a gente vai sugerindo o que vai ser necessário antes. Porque o tratamento, ele é, né? Às vezes ele é longo, tem paciente que tem que tratar com o aparelho, né? Não é travado, né? Não é travado. Ai, mas doutor, eu não quero fazer isso agora. Primeiro, ou por custo, ou por medo, ou por outras necessidades pessoais. Não tem problema, a gente ajusta numa realidade, mas que é plausível de um resultado bom. Que é possível um resultado excelente para você. Senão, não adianta em nada, né? É só falar que eu fiz. Então, acho que a gente está num caminho muito legal e ter você como um profissional aqui da clínica faz com que a gente mostre isso para os pacientes de uma forma bem clara, né? Os pacientes te amam. Ai, não é o Rafael, porque às vezes o Rafa não consegue estar aqui todo dia. A gente tem outros da equipe, né? Aí a gente fala, não, o Rafa vai continuar, mas esse ajuste vai ser com o outro doutor que tem o mesmo padrão de atendimento, mas eles querem você, né? Amam o Rafael. É legal isso, porque os pacientes veem vídeo, né? E às vezes eles, não, eu quero ser atendido por aquele mesmo doutor daquele vídeo, né? Então é eles bem legal essa troca. É uma confiança, né? Cria confiança também, né? Eu acho que hoje, em Ibitinga, a gente tornou não só uma clínica, né? Somos uma empresa que presta um serviço odontológico de excelência com profissionais muito bons, porque a gente valoriza vocês, eu falo. Eu começo a escutar como que o pessoal trata os profissionais em outros lugares, né? Os dentistas, em relação a tudo, remuneração, formato de trabalho. Eu falo, gente, como é que vocês conseguem gente boa para trabalhar? Porque não tem como, né? Para você ter um profissional excelente, você tem que dedicar um tempo a ele. Ele precisa ser bem adaptado no ambiente. Ele precisa trabalhar como se fosse a casa dele, né? E aí eu acho que isso vocês conseguem aqui. Acredito. Não vai falar que... Vai falar que não, com certeza. Eu tô aqui 5 anos. Eu acho que se eu não gostasse de trabalhar aqui, eu não estaria tanto tempo. Porque é muito difícil, né? Viajar sempre, Bauru, Ibitinga. É 1 hora no mínimo, né? No mínimo, né? Numa estrada que é uma estrada mais simples, né? Então, e por que eu gosto de trabalhar aqui? Porque realmente eu me sinto, né, em casa. Eu consigo... trabalhar com os materiais que eu quero, de alta qualidade, vocês me atendem muito bem, então isso faz muita diferença. Né? Faz muita diferença, acho que na qualidade e daquilo que eu quero entregar para o paciente, porque queira ou não queira, apesar de eu estar trabalhando aqui com vocês, é meu nome também. Com certeza, né? Então, eu não posso, né, sujar o meu nome, vou assim dizer. E é legal poder trabalhar aqui, porque eu acabei integrando, né, com vocês, se tornando amigas pessoais, prestando esse serviço, trabalhando com os materiais que eu gosto. Os pacientes adquirem uma confiança muito maior, porque eu estou aqui há muito tempo, então não é aquele fluxo de profissionais que entra e sai. E, né, como você falou, né, o dinheiro ele vem como uma consequência disso tudo. Então eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho porque eu gosto muito da profissão, por amor à profissão. E é muito satisfatório você chegar num lugar, trabalhar com material que você gosta, os pacientes sentem isso e no final ele dá um sorriso ou choram falando, doutor, muito, você mudou a minha vida, né? Então por isso que eu tô aqui até hoje, né? Não, e eu fico super feliz que eu desço para as entregas, né? Que a gente faz um vídeo todo bonitinho.
Às vezes o paciente olha e olha, quem é essa daqui? Nem sabe, nem aí sabe. a Mário, são as donas. Vamos tirar foto com o Dr. Rafael. Aí eu vou do lado, eu e a Bianca, né? Eles olham, tipo assim, quem é você? Na fila o que do pão, importa gata, é o doutor, né, que realizou o sonho dele. E é mesmo, são vocês que estão ali no... Teve ele todo dia, né? Cuidando dele, tão próximo assim, né? Sim. Muito legal. Não, é legal. Esse contato com os pacientes é muito gostoso. Eu gosto dessa... eu gosto muito da educação, né? Também, de dar aula e tudo mais, mas eu gosto muito desses desafios clínicos diários. Então, cada paciente que entra ali no consultório é uma história diferente, um desafio diferente. Os pacientes, aqui a gente tem uma proximidade muito legal, né? Eles acabam adquirindo essa confiança. Nossa, trazem comida toda vez pra vocês, né? Traz comida e eles contam histórias pessoais. Muitos, às vezes, pede para fechar a porta porque quer contar alguma coisa. Se sente bem, então, né, é um tratamento bem humanizado. Isso é muito gostoso. Muito gostoso. E por isso que eu gosto de clínica, né? Porque cada dia é um dia diferente, né? Aquela coisa maçante de trabalhar e fazer eu querer ir embora daqui, sabe? Então, é bem gostoso. Bom, Rafa, então deixa uma mensagem para os nossos pacientes, seus pacientes, para o pessoal lá de Bauru, do seu curso. A gente te agradece aí pela presença, por você disponibilizar essa hora, porque a gente sabe o quanto você é compromissado. Ele vai sair daqui e já vai atender. Além de atender, você vai dar aula. Eu sei que você está sempre com o horário bem certinho. Inclusive, o Dr. Rafael atende extremamente no horário, os pacientes podem confirmar. Não tem dessa, ficar 2 horas esperando na recepção, né? Apesar da área odontológica às vezes acontecer imprevisto, mas eu nunca vi com você, assim, algo complicado desse jeito. Então, dá seu recado final aí pro pessoal. E, novamente, te agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E a gente vai te chamar mais vezes, tá? Eu que agradeço. Eu agradeço pelo espaço de estar conversando um pouquinho para poder até esclarecer alguns pontos, né, para os pacientes que têm dúvida de procurar algum tipo de tratamento estético, seja ele facetas, em resina, em cerâmica. Se tiver também qualquer outra dúvida, né, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai esclarecer. E convidar todos, né, a vir aqui para fazer uma avaliação, para conhecer melhor o nosso tratamento. Também conhecer meu instituto lá, para os profissionais que estão acompanhando, @Instituto Ampliza. E, novamente, agradecer pela confiança, né, do pessoal de Ibitinga e também da região, de estar fazendo tratamento aqui com a gente. E sigam o Dr. Rafael, pessoal. Siga Dr.Rafael.Simões. E quem tiver alguma dúvida também, quiser deixar logo abaixo aí as perguntas, depois a gente... Ou no nosso Instagram, Ou no Instagram, a gente pode depois até fazer uns stories, né? Respondendo algumas perguntas. A gente responde, tira as dúvidas e convidar pelo menos para vir tomar um café aqui com a gente na cidade de Ibitinga. Beleza. Obrigada, muito obrigado, Rafa. Meninas. Obrigada. E é isso aí. Você acompanhou aí, né, nossos episódios, nosso mais novo episódio de 2025 comigo. Segundo episódio, né? O segundo. Tava de férias. E qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí, entre em contato com a nossa equipe. Você busca estética, a parte de reabilitação, saiba que a gente tem um especialista aqui preparado para te atender. Até a próxima. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.